Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é o dia de falar do tarô de Tote com esse que tá aqui, ó, o Frater Goya. Boa noite, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem, que estejam se protegendo aí na sua residência, quem pode ficar em casa. E vamos conversar um pouquinho de tarô, né? Seja noite, manhã ou tarde, não tem horário. Tarô é todo dia, toda hora. Muito bom, muito bom. Hoje a gente vai focar num tarô muito especial, que é o tarô de Tote, que é o tarô que foi desenvolvido pelo Aleister Crowley. Que história é essa, Frater? Então, o tarô de Thoth foi feito por Aleister Crowley junto com Frida Harris, que era uma aluna dele, e a ideia original deste trabalho era ele ser um substituto, uma correção do tarô Rider-Waite. Lembrando que o tarô Rider-Waite ele foi criado pelo Arthur Edward Waite, e ele dizia que esse tarô seria o tarô oficial da Golden Dawn. Como ele e o Crowley tinham algumas divergências aí em termos teóricos e práticos da magia e do misticismo como um todo, o Crowley, obviamente, ao longo do tempo, né, ele não se conformava que o tarô do Waite ficou muito famoso rapidamente. Ele é um tarô muito fácil de aprender, então se difundiu rapidamente, e ele queria, portanto, digamos, corrigir o tarô Rider-Waite, até como uma forma de ficar ali estimulando essa disputa eterna que havia entre um e outro. E a Frida Harris era da teosofia, era da maçonaria de um rito misto que aceitava mulheres, e era aluna do Crowley dentro da magia. E daí ele pega, chama ela num canto e diz: o que você acha da gente corrigir o tarô Rider-Waite? E a Frida fala: olha, eu acho que a gente consegue fazer muito melhor do que corrigir. Eu acho que o tanto que você conhece de magia, simbolismo e tal, você consegue fazer um tarô muito melhor sem precisar ficar revisitando o Rider-Waite tarô. E eles começaram esse projeto. A ideia original é que esse projeto durasse 6 meses, ele contou ali a quantidade de cartas, mais ou menos, falou: ó, vai dar uns 6 meses, eu mando para você, você devolve, eu corrijo, beleza. E nesse interim tem duas coisas que são importantes comentar. Primeiro, que a Frida fez isso baseado numa troca com ele. Ele tinha que ensinar a ela toda a magia que ele estava colocando no tarô, e segundo, ele tinha que se omitir de praticar qualquer ritual mágico durante o período do trabalho. Isso segundo a lenda, né? Não sei se na prática isso rolou ou não, mas a lenda é essa. E daí Crowley calculou ali 6 meses e falou: tá valendo. E no final esse trabalho demorou 5 anos. Então foi um trabalho extenso, muito cansativo. A Frida tinha aulas semanais com o Crowley. Eles faziam vários estudos, não apenas orientando e muitas vezes fazendo esboço das cartas para passar para ela a ideia geral, mas também ensinando material de magia, propriamente dita, não apenas material associado ali com o tarô, né, diretamente, né, ali aprofundando, derivando esse conhecimento. E aí a gente tem que lembrar, nesse contexto, o Crowley pretendia ter o tarô como um mestre, porque todo o esquema que ele tinha no modelo da Astrum Argentum, a Astrum Argentum se baseia num conhecimento tutor-discípulo. Então você sempre vai conhecer o teu tutor, você mesmo e quem você vai orientar. Então você não tem um clubinho lateral, você não tem uma reunião de fim de ano dos membros da Aston Argentum. Você só conhece o seu sempre uma tutor, relação de no máximo 3 pessoas, é uma relação linear. Como é que chama na psicologia? Relação de corredor, né? Então você vai sempre aquela relação meio de 1 para 1 ali. Só que esse modelo ele tem um problema. Se por um lado ele valoriza o empenho pessoal, de outro ele limita, porque se o teu tutor morreu, acabou. Se você morrer para o teu tutoriado, acabou, e o teu tutor também não vai saber quem é aquela figura, então também acabou. E Crowley falou: mas e daí? E quando eu morrer, como é que vai ser?
Então, dentro das ideias do tarô de Thoth, a ideia dele era preservar todo o conhecimento dele dentro das lâminas, de forma que se a pessoa soubesse ler aquele papo, né, que quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que veja e que ouça, e a pessoa seria capaz de restituir todo o conhecimento mágico de Aleister Crowley. Como estudante de tarô, só de aula de tarô, tem 30 anos que eu dou aula de tarô, aí atendimento mais uns 3 anos, né, mais o tempo de estudo nem conta. Vai aí pelo menos 33 anos com o tarô de Thoth, né, que eu trabalho. E eu posso dizer, pela prática, que esse argumento do Crowley é verdade, ele preservou ali o conhecimento dele. De tempo de estudo, ou melhor, de tempo de aula de tarô, você tem a minha idade. Aí, ó, você tá vendo? Impressionante. A minha também. Aí, ó. É como né, o Bruno levantou bem, eu tenho uma vida, né, com o tarô de Thoth. Né? Não é apenas assim, um cara que leu, tal, não. Não tem um dia, não passa um dia na minha vida sem que eu não mexa com o tarô, não olhe para o tarô, não medite com o tarô. É sábado, é domingo, é feriado. Sempre tem alguma coisa fazendo, né? Para mim é tão natural o tarô, é um gambit do tarô aí, como na realidade é quase como escovar o dente, né? Eu passo, é uma interação com ele. Tenho esse contato muito íntimo e muito presente com o tarô nesses últimos 33 anos aí, pelo menos assim, eu estou contando 33 regular, né? Daria um pouquinho mais, mas fica por 33. O tarô de Thoth, como ele foi uma criação ali do Crowley para deixar os ensinamentos dele ali, ele acabou se tornando um tarô muito pessoal. Ele serve como o quê? Como um guia para os estudantes ter um espelho para onde ele se orientar? Então, ele, dentro dessa ótica que eu falei da Aston Argento, ele é o mestre, né? Pode ser o mestre interno ou mesmo externo, que é um objeto físico. Inclusive, no círculo, quando a gente tem o processo de tutoria, eu sempre oriento os nossos tutores que quando ele não sabe o que falar para o seu tutoriado, ele use o tarô para tirar as dúvidas. Ele está naquela, o que eu faço agora? Para que lado que eu vou? E isso não como jogo, não utilizando o tarô como jogo, mas buscando a informação nas lâminas individuais do tarô. À medida que a gente for falando aqui, a gente tem um tema bem específico para tratar, eu vou explicar isso daí, vai ficar mais claro para quem está assistindo a nossa conversa. Você levantou de uma questão que é muito ímpar do tarô do Crowley, do tarô de Thoth, que é justamente o que ele mexeu na corte. Ele tirou o rei, né? Qual que é essa história? Como é que foi que ele fez isso? Curiosamente, o tarô de Crowley, ele é o primeiro tarô que faz uma homenagem direta ao matriarcado. Aí que vem a história interessante. O que acontece? A figura do rei, inclusive se você pegar o mito arturiano, fica muito claro para quem é nerd de carteirinha, que nem eu, Guerra dos Tronos também fica muito claro isso aí. A figura do rei é o cara que defende a fronteira. Então, em última instância, o rei, ele é o campeão do reino. Então, lembre-se do mito arturiano, que o rei Arthur combate contra os saxões. Ele defende a invasão da Bretanha, evitando os saxões. Você tem lá o Robert Baratheon no Guerra dos Tronos. Então, ele é o campeão. Quem manda efetivamente no reino é a rainha. É por isso que o Crowley renomeia o rei de cavaleiro, porque na verdade ele é o melhor cavaleiro do reino. Inclusive, lembra a questão das justas, né? Dele ir pegar o lencinho da mulher, tal, a echarpe, aquela coisa toda. Tem todo um contexto simbólico aí. E quem manda, quem fica no castelo é a rainha. Aí a figura da Cersei, né, não tem para ninguém. Ela mostra muito bem isso daí. E o que vai acontecer? Quando o campeão do reino aparece, porque ele é uma figura mutante, né? Então, morreu o cavaleiro lá principal, ergue outro, né? E assim vai ficando. E quando sobra esse campeão, quando esse campeão aparece, ele vai para onde? Ele vai para um lugar, uma Avalon da vida, aí, um santuário feminino, passa a vara em todo mundo,
né? O papel dele é literalmente transar com as sacerdotisas, né? Se vocês quiserem, até faço aqui uma ponte telêmico assim, para dar uma celeuma, que daí dá uma lista de comentários lá embaixo. Mas a função dele, qual era? Gerar um herdeiro, que é o príncipe. Então, quando uma das sacerdotisas, antes que o pessoal diga, mas isso o Goya está entrando com papo misógino, machista. Não, a função dele era essa, e a função da sacerdotisa era receber a semente. Então, quando uma delas engravidava, ia o bilhetinho para a rainha. Esse serve. Porque ele não apenas era o campeão, como ele era literalmente um garanhão reprodutor. Até fica evidente o simbolismo na carta do rei, a questão de todos eles estarem montados em corcéis, né? Então, em garanhões reprodutores aí. Então, isso fica muito, muito claro aí. E desta união surge primeiro o príncipe e depois a princesa. E aí dá para... Agora a porca torce o rabo. A briguinha que eu queria colocar é a seguinte, você vê que no contexto, inclusive judaico-cristão, o sacerdócio feminino, na realidade, tem uma função muito clara, aí aqui vai dar, né, os comentários vão explodir, né, mas a função do sacerdócio feminino é satisfazer sexualmente o sacerdócio masculino. Tanto é que se você olhar todo mosteiro católico, por exemplo, você vai ver que do lado tem um convento. E tem várias histórias daqueles cemitérios nesses mosteiros, né? De cemitérios de bebês, né? Pois é, eu acho que eu contei para vocês, lá em Curitiba tem um lugar chamado Ruínas de São Francisco, que fica bem no centro, e assim, um pouquinho para baixo, mais ou menos uns 150, 200 metros para baixo, tem hoje o que é o Colégio Divina Providência, mas era um convento, e em cima, onde é a Cúria, que também é um seminário de padres ali. E por baixo, isso existe, se vocês procurarem a matéria Túneis de Curitiba no Google, vai aparecer várias matérias. Então tem túneis que conectam esses dois pontos, e essa ruína de São Francisco, era um mosteiro, e ela foi, no final dos anos 80, eles fizeram uma grande reforma para abrir para visitação, botar arquibancada, e na hora que começaram a escavar, começou a aparecer feto de bebê, aí, que era os fetos de crianças entre os padres e as freiras do Divina Providência. Então, isso faz parte da história, por exemplo, já de Curitiba, é uma parte da mitologia curitibana, isso aí. Mas fala muito disso. E longe de ser uma vergonha, eu até aconselho os ouvintes que, ao invés de pensar, porque isso é um comentário machista, não sei o que. Não, é a função sagrada do sexo. Então, você tem um papel masculino, você tem um papel feminino, cada um cumpre o seu papel, lembrando que a função da mulher é dar a forma e a do homem é dar a essência. Por isso, quando nós temos, inclusive, aquele símbolo da OTO, né, que é a pomba descendo no cálice, o símbolo, o ás de copas, né, do Rider-Waite, então a semente que a pomba carrega no bico é o esperma, né, que ela está indo fecundar. Então, inclusive, é um dos motivos pelos quais a mulher não celebra a Eucaristia, porque a função dela é dar a forma e o homem dar a essência. Então, a mulher dá a carne e o homem dá o espírito, nessa ótica de simbolismo. Tá? Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que é a ótica que se utiliza para pensar nesse símbolo aí. Então, só isso já dá uma briga tremenda. As figuras, elas têm também qualidades energéticas muito específicas. Né? No tarô de Crowley, ele define alguns parâmetros interessantes. Primeiro, que ele tira a figura do pajem e do cavaleiro, né? Na realidade ele transforma o rei em cavaleiro, elimina a figura do rei, e o pajem vira a princesa. Por quê? Porque se você pega do ponto de vista cabalístico, né, as figuras da realeza vão representar as letras do nome de Deus, Yud, Re, Vav, Re. Aonde? Yud e Vav, para quem conhece, são letras masculinas, e o Re, que aparece 2 vezes, letras femininas. Então, uma geração gera o filho e a filha, e depois uma nova união entre o filho e a filha vai gerar as gerações seguintes. Coisa que, se eu tivesse o cavaleiro e o pajem, não iria acontecer. Então, a função da princesa
é garantir a continuidade. Curiosamente, é por isso que no tarô de Crowley, a última carta, que é a Princesa de Pentáculos, ou Princesa de Ouros ou de Discos, ela está gestante, porque ela está representando o último rei do nome divino. E dentro da árvore da vida, nós temos assim, o rei em Rokhma, a rainha em Binah, Abba e Aima, né, que são o pai e a mãe. Eles se juntam e geram os príncipes em Tiferet, eles se juntam e geram as princesas em Malkuth. Né? Então as princesas pertencem ao reino, lá embaixo. Porém, como todos nós sabemos, a Sefira número 10, na realidade, é a primeira, é a Sefira número 1 da árvore seguinte. Então, o que acontece? Nos textos da Golden Dawn, e na própria descrição que o Crowley dá, ele diz, as princesas sentam-se sobre os tronos dos ases. E aí vem uma função muito importante, que é a associação astrológica. Porque aí, quando as princesas se sentam sobre o trono dos ases, é como se eu tivesse Malkuth de uma árvore se liga a Keter de outra. E quando você vira o zodíaco, você tem os 12 signos aqui, ao redor, e as princesas no meio, como se fosse um peão. Então, astrologicamente, segundo a ótica do Crowley, as princesas estão no centro do universo. Elas correspondem ali, se você olhar para o céu, você vai ver elas na Ursa Maior lá, né? Que o céu parece que gira inteiro. Então, na realidade, a constelação da Ursa Maior, que tem a estrela polar, corresponde às princesas do tarô. E aí, aqui embaixo, aos ases. Então, se a gente olhar para o Cruzeiro do Sul, etc., a gente vai estar olhando para os ases. Se você olha diametralmente para o outro lado, você vai estar vendo as princesas. E, enquanto isso, aproveitando a analogia, e vamos fazer de conta que eu estou aqui no globo, né? Então, para a gente aqui que está mais ao sul, para o pessoal de Fortaleza, tal, pode ser que esteja mais na linha do horizonte. Só que para nós que estamos mais ao sul, na realidade o zodíaco não corre nesse sentido, né? O cinturão que a gente está acostumado a ver, o globo aqui no meio, e aí o cinturão zodiacal. Para a gente ele está assim, ó, ele está de lado. É isso que quer dizer quando diz, você está 48 graus ao sul, não sei o quê. Então é isso, né? Ele vai deslocando o zodíaco para cima. Então, se você olha mais ou menos assim na altura do meio inclinado, você vai ver que agora está passando todo o zodíaco ali no céu. Quando você faz isso, que para mim é a grande maravilha, você tem todo o tarô disposto no céu. E além das forças zodiacais, que aí o Crowley coloca representado pelas cartas da realeza, você tem cada carta do tarô representando uma região do céu e da terra. Mas tem duas perguntas polêmicas que eu gostaria de trazer que desdobram disso que você acabou de falar. Primeiro, sobre a parte mais sexual e segundo, sobre essa referência da árvore da vida com o tarô. A primeira pergunta seria, e essas tais imagens eróticas no tarô de Thoth? Né? Como que se lê isso? Faz sentido? É isso mesmo? Que a gente até já conversou numa live um pouquinho a respeito. E a segunda pergunta é que existe uma linha de tarólogos que dizem que absolutamente não tem a ver a árvore da vida com tarô. Que não é mentira, não faz falácia, etc. Então eu queria saber tanto a sua visão quanto a visão do que você tem sobre Thoth, sobre essas duas questões, a sexualidade e a árvore. Então, primeiro a questão da sexualidade. Crowley, no seu processo, ele chama magia de Magic com K no final, que é a 11ª letra, né, do alfabeto hebraico, para representar o tipo da magia que trabalha com a sexualidade. A 10ª, né? Não a 11ª. A 11ª é o Lamed. Então, ele faz distinção entre Magic com C e com K. Isso ele explica na introdução do Magia em Teoria e Prática. Então, todo o processo dele, envolvendo a magia telêmica, a forma com que ele ensinava a magia, você trabalhava o corpo como teu grande laboratório alquímico. E homens e mulheres despertando poderes a partir das energias do seu corpo.
de processos com yoga, rituais mágicos e também sexo. E aí nisso você pode ter o sexo autoerótico, que seria o caminho lá da mão esquerda, aí você tem o sexo heterossexual e homossexual, né? Então ele não faz distinção que aí diz, então para chegar nisso tem que ser um homem e uma mulher, não. Pode ser tanto hétero como homossexual. E também pode ser individual. O que acontece é que nós temos 16 escalas, 16 secreções no corpo. E algumas precisam de determinadas práticas ritualísticas que você só vai conseguir fazer se tiver um parceiro ou parceira. Senão você não vai despertar os 16 escalas. Você vai despertar de um lado, do outro, né? E para quem não sabe, essas secreções é a própria urina, fezes, suor, sujeira do umbigo, cera do ouvido. Lágrima. Né? Então, isso, lágrimas, todas elas entram nos calas. Né? E daí você trabalha isso daí. E ele coloca no tarô dele um guia também desse tipo de ritual. Então, o teor erótico do tarô de Crowley é muito grande porque ele está tratando do processo da magia sexual também em paralelo. Você não é obrigado a ler. Eu conheço várias pessoas que ignoram isso no seu trabalho com tarô e são excelentes tarólogos. Essa é apenas uma das camadas do tarô de Crowley. A segunda pergunta que você me fez, que é bastante importante também, é assim, mas o tarô não tem nada a ver com a árvore da vida. A árvore da vida, a astrologia, tudo isso é uma palhaçada. Né? Não tem nada a ver, tarô e tal. Então eu costumo ensinar no início dos meus cursos de tarô que na realidade você tem 3 tipos de tarô. Você tem um tarô simplesmente pelo simbolismo da carta, como é o próprio tarô de Marsella, por exemplo. Então ele se basta, o tarô de Marsella, você não precisa fazer nenhuma correlação, até porque ele não tinha esse contexto já na sua origem, né? Aquele outro Visconti Sforza, né? Também não possui nenhuma correlação. O objetivo desses tarôs era principalmente falar da vida humana. Por isso que ele tem imagens, né? Como o louco, que era uma figura típica da época, o Papa, a morte, lembrando o período ali da peste negra. E o próprio Visconti Sforza é interessante, que tem cartas que tem no tarô hoje e não tem no Visconti Sforza. Uhum. E não é porque foi perdida, é porque não tinha. Porque ele estava retratando uma época específica ali. Aqui a gente vê o tarô como uma obra de arte. O segundo tipo de tarô é um tarô que quer te dar uma informação. Aí nesse tarô é o que você vai fazer as relações. Astrologia, a árvore da vida. Aí você tem o Eliphas Levi, a primeira associação com as letras hebraicas, o Oswald Wirth, que segue essa mesma associação, o tarô dos boêmios, e daí você tem já a linhagem depois da Golden Dawn, que eles misturam cores, aí vai entrar o Bota, do Paul Foster Case, o Bota Tarô, que na realidade é uma variante do tarô Rider-Waite em preto e branco, e à medida que você vai evoluindo nas lições que eles passam, eles ensinam a colorir, por que tem vermelho na carta do mago? Então, que nem tem esses livros de meditação para adulto, né? Então, eles faziam isso com o tarô. E aí, cada vez que você ia pintando a carta, ele ia explicando o porquê daquela cor e aonde que isso vai simbolicamente se conectar. É bem legal o material do Paul Foster Case. O Bota é uma dissidente da Golden Dawn, Builders of the Adyton, né, os construtores do templo, e eles têm um material muito legal, todo nesse esquema assim. E o terceiro tipo de tarô é o tarô meio broadcast, né, ele joga a informação na tua cara, que o melhor exemplo é o próprio tarô de Crowley, que na realidade, para quem conhece o simbolismo, sabe, Crowley é o profeta do Novo Éon, ele se intitulava, né, se você não quer admitir que o Crowley não é profeta para mim, ok. Mas para ele era. Então, admitindo que Crowley é o profeta do Novo Éon, o livro da lei é a voz do profeta. E o tarô é a visão do Novo Éon. Então, juntos, o tarô e o livro da lei fazem a visão e a voz. Não confundir com o livro 418, que é a visão de Crowley dos éteres. Mas este livro também influencia Crowley
quando ele vai fazer essas mudanças de cartas, porque aí, através das visões que ele teve nos éteres, é que ele vai alterando algumas correlações. O Crowley tem 2 livros de tarô. Ele tem um que é o Liber 78, que é um livro fininho, e se você ler, ele dá a descrição exata das cartas do tarô da Golden Dawn, e aí ele tem depois o livro de Thoth. O Liber 78 é 1920, mais ou menos. E o tarô de Thoth vai ser escrito em 1942. Então, se você for ver, temos aí 20 e tantos anos entre um livro e outro, e comparando os textos, você vai ver que a visão do Crowley em relação às cartas vai mudando. Quando a gente estuda o Crowley, a relação do Crowley com o tarô, nós pegamos inúmeros livros, né, e estudamos, só que a gente tem uma visão achatada. Para a gente, o Crowley escreveu tudo ao mesmo tempo. Só que tem coisa que o Crowley escreveu em 1904 e tem coisa que ele escreveu em 1940. São 40 anos de diferença. E em 40 anos ele mudou a visão dele. Por isso que alguns textos se contradizem. A gente muda, né? Muda a visão, aprende coisas novas. Faz sentido, não faz? Faz, total. Total. Você falou de usar o tarô de Thoth, então, como manual, algo que ele entregou para que sirva como um mestre aos discípulos. Se você conseguisse sintetizar, se a gente pensar que cada tarô ele tem um pouco do seu dono ali, né, de quem criou, de quem trouxe a sua visão, se você conseguisse sintetizar o que o tarô de Thoth traz de grande ensinamento, o que torna ele único nisso? A riqueza simbólica. Sem sombra de dúvida, é a questão número 1. Existem pontes no tarô de Crowley, então eu ouso dizer que, na realidade, assim, não tem um risco que seja por acaso no tarô de Crowley. Então, cada flor que está ali não é uma flor, é uma flor específica porque ele quer jogar um elemento ali. Então, por exemplo, você tem, tanto na carta da Imperatriz, como na carta da arte, a figura de abelhas. Isso tem a ver com o trabalho oculto, né? A gente sabe, dentro do simbolismo. Você tem a foice, que é uma das características tanto da morte quanto de Saturno. O glifo de Saturno é uma foice. Antes de qualquer coisa, ele é uma foice, aquela foice pequenininha dos druidas. E essa foice aparece em vários lugares. Ela aparece na carta da morte, ela aparece no diabo como próprio, estando associada ao signo de Capricórnio. Ela aparece no príncipe de espadas. Numa mão ele tem uma espada e na outra uma foice. Tem um porquê disso. Então, vários elementos que vão se ligando à medida que você vai estudando. Por exemplo, num dos módulos do meu curso de tarô, eu peço que os alunos peguem carta por carta e anotem todos os símbolos que eles virem nas cartas, fazendo uma planilha, né? E sempre com nomes bem claros, né? Então não colocar flor, mas colocar lírio, rosa, Maria sem vergonha e por aí vai. Porque depois você pode organizar. Eu quero indexar por nome. Aí você vai lá. Onde que tem foice? Aí você vai ter todas as cartas que tem foice. Onde que tem espada? Todas as cartas que tem espada. E aí você começa a fazer essas correlações. Você fica maluco com isso. E por que isso diferencia ele de outros tarôs? Porque, no geral, os outros tarôs, o autor, né? Eu adoro o tarô Rider-Waite, então eu vou dar uma nova roupagem para o tarô Rider-Waite, como tem vários aí, entre eles, por exemplo, o Steampunk. Quem conhece o tarô Rider-Waite vai saber ler, mas ele não traz mais nada além disso. Ele não tem nenhum elemento a mais. E o Crowley não. Ele coloca elementos de astrologia, elementos simbólicos, elementos mitológicos, magia sexual, I Ching, geomancia. Por exemplo, todos os arcanos menores, os números, os desenhos estão distribuídos conforme as figuras geomânticas, né? Então, se você olhar os desenhos das cartas, por exemplo, o 8 de ouros, o 7 de ouros, você vai ver que são figuras geomânticas. Então, ele não botou aleatório, não tem 8 bolinhas. Ele tem uma figura geomântica ali, além da própria bolinha em si. Nossa, dá para você pirar. Por exemplo, ele divide o tarô inteiro dentro do calendário. A partir do momento que o tarô ele divide os arcanos menores nos decanatos,
né? Então nós sabemos que as cartas da realeza são número de 12, ele já tirou dali, os arcanos menores. As princesas, que são em número de 4, ele coloca no polo norte do universo. Então, os ases estão sustentando as princesas. Então eu tirei 16 cartas da realeza, mais os 4 ases eu tirei 20 cartas. Né? Os arcanos menores são em 56, eu tirei 20 e sobrou 36. São 360 graus no círculo, né? Então, com isso, ficou uma carta para cada 10 graus. Então, ele já dividiu o círculo, né, zodiacal dentro desse parâmetro, fazendo aquela associação com os decanatos. E se você pega e para olhar, cada carta tem 2 anjos, um que rege o dia e outro que rege a noite. 36 mais 36, você vai ter os 72 anjos, que são os 72 nomes de Deus. Se eu tenho os decanatos, eu tenho o período do ano que eles fazem. Então, por exemplo, se eu pego o 2 de paus, né, lembrando que o as está sustentando a princesa lá no meio do zodíaco, na realidade ele representa o período da primavera, o início da primavera, que é de 21 a 30 de março. É o primeiro decanato. Então, qualquer ritual associado a essa carta, ele vai ter sua força ampliada, né, ou favorecida neste período do ano. E se você pegar qualquer carta do tarô, você consegue saber, só de olhar a carta, isso aqui é o segundo decanato, por exemplo, de cabeça. 2, 3 e 4 de bastões correspondem ao signo de Áries. 5, 6 e 7 de touro vai corresponder ao signo de touro. 5, 6 e 7 de pentáculos. 8, 9 e 10 a gêmeos. E aí começa de novo. Então, todos os signos cardinais vão ser 2, 3 e 4. Todos os fixos 5, 6 e 7. Todos os mutáveis 8, 9 e 10. E aí você já sabe, de cabeça você já sabe quem está onde. Por exemplo, se os cardinais são sempre 2, 3 e 4, então de pentáculos 2, 3 e 4 é Capricórnio. Já está lá em cima. E aí que época do ano que é? Então você já sabe a época que está ali a regência. E aí você já sabe a regência angelical, a regência astrológica. Aí o céu é o limite, você faz o que você bem entende. Então, esse trabalho que o Crowley fez, junto com o material que ele já absorveu, o conhecimento que ele já tinha absorvido da Golden Dawn, abre portas para pesquisa, porque a Golden Dawn mapeou a psique humana. Então, não apenas na árvore da vida, mas no tarô. Então, uma forma de você estudar o seu lado interno sem ficar louco. Ele diz, o teu limite é aqui. Você tem 78 cartas que vão te dar uma visão sobre o teu mundo interno e você não pode sair disso. Tanto é, aqueles que digam, o Goya viajou. Gente, não é o argumento que eles usam no Asilo Arcã para ajudar o Duas Caras? Que o Duas Caras ele só tem a decisão binária, sim ou não. Aí eles dão um dado de 6 lados e depois eles dão o tarô de Thoth, 78. Ao invés de 2 opções, ele tem 78 opções. Como uma forma de reconstruir a mente do Duas Caras. Inclusive tem muito trabalho terapêutico feito em cima do tarô, né? Sim, e ele te dá essa segurança que você sabe onde você está pisando. Justamente porque pessoas que nem a Golden Dawn, o Rider-Waite e o próprio Crowley se preocuparam com esta fundamentação. Então, quando você faz um tarô moderno, por exemplo, eu quero fazer um tarô que fique tão power, tão feroz que nem o de Crowley, você vai ter que descer, né, ou subir nesses níveis de pesquisa que os caras fizeram. Uhum. Senão você vai pegar um elemento, eu vou pegar isso aqui, mas para mim eu boto aqui uma figura que faz sentido para mim. Depois eu explico a figura, ok. Só que aí você não vai ter todas essas camadas que eles foram colocando. Por exemplo, o Waite ele tira as imagens dos arcanos menores, aquelas histórias que ele põe nos arcanos menores, da filosofia oculta do Agripa, né? O Waite é a Pamela. Ele pega justamente a imagem associada aos decanatos. Isso, é. Se você o Marcelli nem isso tem, né? O tarô de Marcelli nem isso tem. Por isso que o Marcelli é um tarô pelo tarô. Você decora ali a palavra-chave e vai lá. Então, o argumento que o tarô não precisa a árvore da vida é válido, e o argumento
que precisa também é válido. É a dupla natureza da verdade. Ambas as afirmações estão corretas, por motivos diferentes, mas a afirmação é válida para os dois lados. A Cabala, ela se propõe um pouco a isso, né? Pelo menos essa Cabala hermética, ela se propõe um pouco a dissecar essa psique humana, né? Então faz todo sentido, né? Quando você fala de um deck que está se propondo a dissecar, da Cabala está associada com isso, né? Sim, ele utiliza a Cabala como estrutura, né? É a estrutura do prédio, né? A armação de ferro que você faz a fundação. Me fala um pouquinho, se alguém quiser saber mais desse trabalho de tarô, você tem os cursos na Merkabah, tem o Si, fala um pouquinho disso pra gente, pra quem quiser procurar um pouco desse trabalho com o tarô de Crowley com você, como é que te acha, como é que te encontra, como é que chega nisso? No site do Círculo, né, Círculo Iniciático de Hermes, que é www.ch.org.br, é a escola que eu montei junto com outros iniciados para a gente divulgar o conhecimento da magia hermética. Lá na seção downloads tem um material de tarô, tem uma versão beta teste do meu livro, para quem quiser dar uma xeretada lá. Quem tiver, eu gostei, eu queria saber mais, existe o livro pelo Clube de Autores, mas eu já vi meu livro pirateado em tudo que é lugar para download, e eu não vou atrás porque eu acredito que a pessoa, quem gostar do meu livro vai comprar, mas em contrapartida, meu livro não pode ser limitado apenas a pessoas que podem pagá-lo. O conhecimento tem que ser acessível a todos, né? Então não seria telêmico do meu lado se eu fechasse o livro e impedisse o acesso. Então, tá lá, quem quiser consegue baixar de graça na internet, só procurar Tarô, o Templo Vivente, em 2 volumes. Tem vídeos no meu canal do YouTube, que é FR Goya, né, youtube.com/FR Goya, que a gente sempre dá umas pinceladas por lá de alguma coisa, ajuda a complementar o material de aula. E os meus cursos têm sido organizados pelo Espaço Merkabah, a Samantha Caligari, que é uma excelente parceira. Então, como eu sou um cara que produz conteúdo, eu não consigo ter uma vida administrativamente organizada. Então, eu dependo de uma pessoa que capta isso para mim. Então, todo esse contato, esse agenciamento é feito pelo Espaço Merkabah, parceria com a Samantha. Então, ela cuida de toda essa parte para mim e ajuda a gente a ter uma estrutura melhor para oferecer isso. O curso é um curso profissionalizante, são 6 módulos. Mesmo que você não conheça Tarô de Crowley, você começa e o curso vai aprofundando. E quando chega no final do curso, o último módulo é o TCC. A gente convida uma pessoa que ninguém do curso conhece, a pessoa se apresenta, meu nome é fulano de tal, e depois ela só diz sim ou não. E daí você tem que espremer a informação do tarô. O que está acontecendo com a pessoa, quais são os objetivos dela, para onde ela quer ir, aonde ela está, e por aí vai. Você vê na hora o resultado desse aprendizado, né? Até para os alunos irem para o mercado aí de trabalho. Eu tenho vários alunos atendendo em sites, são tarólogos aí há muitos anos, e justamente para ganhar segurança, né? Senão você sai do curso, chega lá, vai ler o tarô, empacou. E aí a gente faz esse desafio, né? Leva uma pessoa que ninguém conhece e diz aí, lê pro cara. Né? Se vira daí, nos 30. Se vira nos 30. E a pessoa é que vai dar a avaliação dela. A leitura acertou, não acertou, foi boa, não foi boa. Também o objetivo não é acertar, não é ficar chutando até acertar, né? Mas o objetivo é você captar a energia da pessoa e trazer isso para uma leitura de tarô. Aí até fazendo um adendo bem rapidinho, por que o tarô funciona? Se você pega a própria ideia do Jung, do inconsciente coletivo, você vai ver todos os nossos pensamentos, né? Eles formam um grande bolsão de conhecimento, né? E você tem também a sincronicidade que o Jung faz. Ele explica isso no Segredo da Flor de Ouro, e no livro do I Ching do William, ele comenta sobre como funciona o processo de sincronicidade. Então, quando você joga tarô, ele de alguma forma sincroniza o que está acontecendo com a pessoa, com o mundo ao redor dela, e transforma isso em imagens. E a função do tarólogo é justamente decodificar esses símbolos. Então,
Aqui não existe nada assim, não tem um achismo, né? Não existe isso, vou chutar até acertar. Não, é um processo muito mais sublime que isso, aonde você faz, né? O bom tarólogo, ele tem esse sincronismo. A cabeça dele está sincronizada com o tarô dele está sincronizado com o universo, e o indivíduo que está lendo o consulente, se houver, é o cara que também está participando dessa energia do universo. É como se eu pegasse, abrisse uma janela, vamos ver o que está rolando ali. E daí você enxerga. É por isso que o tarô sempre vai funcionar. Qualquer fundamento oracular, o I Ching, o tarô, runas, todos eles vão funcionar exatamente nesse mesmo princípio. E eles têm a capacidade de transcender o espaço e o tempo. Muito bom. Pegando esse gancho aí do que você está falando, a gente tem chamar o pessoal que está assistindo o vídeo para depois ir lá no Catarse, catarse.me/tarocdh. Está construindo o nosso projeto de tarô, pegar todo o tempo que eu tenho de estudo de tarôs, o Bruno também como psicólogo junguiano, e a gente trazer isso aí com 22 artistas diferentes, criando um tarô, por enquanto, inicialmente com os arcanos maiores, futuramente fazer o projeto para complementar com os arcanos menores, para que a gente tenha a nossa visão da psique humana. Ótimo, muito legal, e também fica aí o meu pedido para que os meus alunos e o pessoal que acompanha os meus vídeos a participarem desse projeto e colaborar também, porque a ideia é a gente somar esforços. Bora. Mostrar para o pessoal aí que no Brasil se produz coisa de qualidade. Você sabe, Léo, eu tenho uma grande briga no mundo, que é justamente isso, que o brasileiro lá fora tem muita fama de apenas consumir produto produzido lá fora, como se nós não fôssemos capazes de produzir conhecimento aqui. Então, trabalhos como esse, o teu, do próprio Marcelo, né, do Deudébio, de trazer um tarô, trazer novos tarôs, não é mais um tarô. A gente não pode ter essa visão, mas é produção de estudiosos nacionais, artistas nacionais, voltados para o público brasileiro e, quiçá, do mundo, mas mostrando que a gente produz sim conteúdo. Sim. E não só de tarô, né? Até a produção que vocês têm lá dentro do Si também, a produção que, enfim, outros autores brasileiros têm. A gente tem que se livrar desse complexo de vira-lata e olhar para os conteúdos que a gente produz aqui, que são muito bons. Nós temos pessoas com altíssimo nível de produção intelectual, aí, magística, ocultista, esotérica, que seja lá o nome que você queira dar. E na verdade, a gente tem que se ajudar, tem que somar esforços. Com certeza. Recados finais? Quer mandar um recado pro pessoal que quer se aventurar no tarô de Tote nesse finzinho? Com certeza. Tem muita gente que tem medo do tarô de Tote. Então, não tenha medo. Ele não morde. E se morde, não machuca muito. É gostosinho. Mas, exatamente. Então, permita-se se aventurar nesse reino do tarô. O seu conhecimento vai ser tão grande quanto a energia que você se aplicar na busca desse conhecimento. Então, quanto mais você se envolver com o tarô, mais o tarô vai se envolver com você. Não apenas o de Tote, mas todo e qualquer tarô. Portanto, é uma jornada maravilhosa. Para mim, o tarô ele é vivo, por isso que o meu livro se chama Tarô, o Tempo Vivente, porque não é uma coisa estanque, ele é uma coisa pulsante, cheia de vida. Então, acho que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia. Fica aí o convite para conhecer o nosso trabalho e conhecer mais aí sobre o que a gente tem escrito acerca do tema. Muito bom. Pessoal, então curte, compartilha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui embaixo na descrição do vídeo a gente vai colocar o link do CIH, a gente vai colocar o link do Espaço Merkabah e também o link do projeto. Enfim, tudo que a gente falou aqui vai estar na descrição do vídeo. Acessa lá, conhecer um pouco do trabalho também do Frater Goya, para você que ainda não conhece, que deve estar vivendo em Marte nesse momento, para não conhecer, mas para você conhecer, acessa aí os links. Frater, novamente um prazer ter você aqui. Muito obrigado por trazer a sua experiência, principalmente de tantos e tantos anos com o tarô de Tote. Espero que o pessoal assista, aproveite isso. Esse vídeo vai estar aí no canal. Se você está vendo isso agora em agosto de 2020,
Muito bom, dá tempo de você ajudar o projeto. Se você não está vendo isso depois, você vai ter acesso a esse conteúdo, vai lá conhecer um pouco do CIH, vai conhecer o curso do Frater Goya lá no Espaço Mercabá. Tamo junto, Frater. Um beijo Produções de pandemia, né? Isolados na pandemia, Produções saudações de pandemia, distantes. né? Transformando o isolamento em conhecimento. Então Muito é isso, bom. Léo. Grande abraço, beijo aí pro Bruno, pra família, para todo mundo. E para você que está nos assistindo, fica aí à vontade. A gente sabe que, estando com o Léo, estando com o Bruno, vocês estão em excelente companhia. Tá bom? Um grande abraço para todos. Vamos lá. Cara, de verdade, um grande abraço e é isso aí. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.